Fala galera, beleza? Seguindo aí então com o treinamento FortiGate para iniciantes. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre interfaces e roteamento. Tá? Vamos dar uma olhada aí como que é o esquema para criar interfaces, fazer algumas configurações e também fazer algumas configurações de roteamento estático no FortiGate. Beleza? Vamos lá então. Começando aí com a introdução, né? As interfaces físicas ou lógicas são importantes para a gente conseguir fazer a comunicação e conseguir conectar o nosso firewall na rede. Então, no ambiente de rede, a gente não tem apenas os firewalls. Como eu comentei no outro vídeo, a gente tem switches, tem routers. E o firewall ele tem que estar conectado em algum lugar para ter a conectividade dele ali. Tá? A configuração das interfaces no FortiGate ela pode ser feita tanto pela linha de comando, né, pela CLI, a Command Line Interface, ou pela interface gráfica, a GUI, né, a Graphical User Interface. A maioria do pessoal aí eu vejo prefere usar a interface gráfica, mas também tem a opção de usar a CLI. Em alguns casos você precisa fazer uma configuração ali na linha de comando, como foi o caso do nosso lab, né, anterior, para ver o endereço lá que eu estava pegando e para ver se o acesso administrativo estava habilitado. Eu olhei na linha de comando antes de eu conseguir acessar a interface gráfica. Então tem as duas possibilidades aí. Na interface gráfica, a configuração é feita lá onde eu mostrei no lab também, a gente viu um pouco lá. Network Interfaces, então não tem muito segredo na interface gráfica. E para criar ou editar uma interface, a gente tem vários parâmetros que a gente consegue configurar, o que a gente pode configurar. Então, entre eles, a gente pode dar um alias, ou seja, um nome ou uma descrição que identifica a interface. Normalmente é algo legível, por exemplo, interface de gerência ou operadora X, Y, enfim. O alias ele normalmente é mais para te ajudar, para ajudar você como administrador do FortiGate, que qualquer outra coisa. Então é um nome muitas vezes padronizável, legível, que tem um significado ali para o que você estiver utilizando no seu deploy. O endereço IP, obviamente, a gente precisa ter um IP associado a essa interface, assim como a gente teria um IP associado a uma interface de router ou uma interface VLAN. Então a interface vai ter ali um endereço IP, dependendo do tipo de interface, tá? Às vezes faz sentido colocar um IP, às vezes não. A gente também tem o que a gente viu no lab anterior também, né? O acesso administrativo. Então a gente tem algumas opções que a gente pode habilitar ou não para fazer o acesso administrativo. Então SSH, HTTPS, HTTP, ping, isso aí determina como você vai ou como você pode fazer o acesso no FortiGate, né? E a gente também tem a opção de servidor de DHCP. Quando essa opção é habilitada, basicamente o FortiGate ele pode funcionar como um servidor de DHCP e ele pode fazer atribuição dinâmica de endereços para os hosts ou para as máquinas ou para o que esteja conectado naquela interface que tem o DHCP habilitado. Então vamos dar uma olhada aqui nos prints, né, do FortiGate. Então, como eu falei, a gente tem alguns parâmetros, algumas configurações que a gente pode colocar na interface. Então, por exemplo, o alias ele identifica ali, eu coloquei usuários locais só para identificar ali que é uma interface de LAN, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser escritório, poderia ser Office, enfim. Fica aí a critério do que for definido. A interface também tem uma role, né, um papel que ela exerce ali, então a gente no FortiGate pode ter a interface de LAN, de WAN, DMZ e uma role indeterminada, né? No caso aqui a gente está falando de rede local, então a role dela é uma interface de LAN. A diferença do tipo de role que você coloca ali é que ele autocompleta algumas configurações ali que façam sentido ou não, algumas coisas aparecem ou não. Tá? Então essa é basicamente a diferença de usar esses diferentes tipos de role para a interface. E aí ali embaixo a gente tem o IP e a máscara, que nesse caso aqui eu estou usando um IP de exemplo ali e uma máscara /24. Não está destacado ali, mas eu tenho a opção de marcar ali como Dedicated Management Port, mas não é o caso, não é minha porta de gerência, é uma porta de LAN. E o Addressing Mode ali eu poderia ter DHCP, One Arm Sniffer e Auto Managed by PAN, que são opções aí que fogem um pouco do nosso objetivo aqui. Então, como eu coloquei estaticamente ali o IP, a opção, o Addressing Mode dele vai ser manual, porque eu fui lá e digitei o IP que eu queria nessa interface, beleza?
Continuando aqui, o acesso administrativo, a gente tem a opção de fazer ele também pela interface. Então, basicamente, eu marco as caixinhas lá, HTTP, HTTPS, ping. E aí tem outras opções ali que são usadas para gerência também. Então, por exemplo, SNMP, o Radius, Accounting, conexão com a Security Fabric, que é quando você tem vários equipamentos Fortinet integrados. FMG Access, que é Pro Fort Manager quando você usa. E algumas outras opções ali de LLDP, que também fogem um pouco aí do objetivo, beleza? E aí, por fim, a parte lá de DHCP Server que eu comentei. Para usar como DHCP Server, tem que habilitar aquela opção ali. Então, por padrão, ela vem desabilitada quando você entra na interface. Então, você habilita ela, coloca ali o DHCP Status como Enable. Ele já vai pegar um Address Range, normalmente. Então, a interface que eu configurei era 172.16.10.1 e vai até aí o final do range lá, /24. E aí ele pega automaticamente já o range de endereços daquela subnet que você configurou. Tá? Ou você pode modificar isso aqui também para ele usar, por exemplo, só até a metade dos endereços disponíveis, usar os últimos, sei lá, 100 IPs disponíveis ou alguma coisa assim. Dá para fazer o controle também desse range que você usa para assignment DHCP. Aí aqui a gente tem configuração de máscara, default gateway e DNS server. Por padrão, ele pega tudo que é o configurado na VLAN. Então, o padrão ali que ele usa é o que tiver na VLAN. Então, por exemplo, a máscara era 1/24, ele vai usar ali 1/24. O default gateway vai ser o mesmo da VLAN e o DNS server vai ser o mesmo usado globalmente no sistema. Tudo isso por padrão. E aí tem a opção ali de você marcar specify, né? E aí você seta ali se você quiser utilizar talvez um outro gateway ou um outro servidor DNS. Ali também não está destacado, mas tem o lease time, que é o tempo ali de empréstimo daquele IP, que também tem o valor padrão ali de 60.604.800 segundos, que eu não vou saber de cabeça quanto que dá em minutos e horas aí. Continuando aqui, falando agora sobre roteamento estático, como eu falei, só relembrando, né, o FortiGate ele também é um equipamento de rede, então a gente precisa trazer a conectividade ali para ele. E uma das formas de fazer isso é configurando também o roteamento ali, para ele saber quais rotas utilizar, onde ele tem que mandar o tráfego, esse tipo de coisa. Rotas estáticas são a forma mais básica da gente configurar roteamento em uma rede, seja FortiGate ou Cisco ou qualquer outro fabricante aí. O FortiGate, sendo um equipamento de rede, também possibilita o uso de rotas estáticas, até porque ele tem que aprender alguma coisa ali de rotas e saber como ele manipular o tráfego que ele recebe, não apenas pensando em bloqueio e permissão, tá, de regras. E mesmo em ambientes que são um pouco mais complexos aí, a gente sempre vai ter, de uma forma ou de outra, a utilização de rotas estáticas. Rotas estáticas, só relembrando aí, são rotas que a gente configura manualmente. Então a gente pode aprender as rotas através de um protocolo dinâmico de roteamento, por exemplo, o SPF ou o BGP. Ou então a gente pode ter a configuração linha por linha daquela rota, né? E isso aí é o roteamento estático que também a gente pode configurar no FortiGate, tá? Todas as rotas do FortiGate, sejam estáticas, o SPF ou BGP ou qualquer outro protocolo que ele suporte, eu acho que são esses três, não lembro se a SAS suporta, mas enfim, fazem parte da tabela de roteamento. Tem uma exceção para isso aqui, mas é um outro assunto, que são as Policy-Based Routing, tá? Mas isso foge bastante do escopo aqui, então para efeito de aprendizado aí, vamos considerar que tudo que for rota estática conectado ao SPF, BGP vai ser parte da tabela de roteamento do FortiGate. E quando ele está operando em modo NAT, que é o modo, ele tem dois modos, né? O modo NAT e o modo transparente. O modo NAT ele funciona como um roteador layer 3, né? Então ele toma decisões e faz o roteamento da mesma forma que um roteador faria, tá? A gente pode fazer a criação das rotas estáticas pela interface gráfica também. A gente faz isso em Network Static Routes. E aí a gente consegue incluir lá a configuração que a gente quer.
Então, normalmente uma rota estática, o principal uso que a gente tem é a rota default, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso. Basicamente a gente configura o destino que a gente quer que aquela rota utilize, o gateway que aquela rota vai utilizar e a interface de saída daquela rota. Em algumas situações pode ser que uma rota estática não funcione e normalmente isso acontece ou pode acontecer por algumas razões. Então, por exemplo, a interface que ela está associada pode estar desconectada ou desabilitada. Existe uma rota melhor para aquele destino, então ali na configuração a gente tem a opção de distância administrativa, então a gente pode ter rotas estáticas com distâncias administrativas diferentes, e quanto menor a distância administrativa, melhor aquela rota é considerada. Então a gente pode ter, por exemplo, uma rota com distância administrativa de 10, que a gente recém criou, mas já tinha uma rota estática com a distância administrativa de 5 ou de 1. Tá? E aí essas distâncias menores vão ter prioridade na hora da tomada de decisão. Pode ser que tenha também algum erro de configuração, tá? É bem comum, é raro, mas acontece sempre. Então, algum IP errado, uma máscara errada, um gateway errado, errou a interface de saída na hora de selecionar, alguma coisa desse tipo. Então, normalmente são essas as verificações que a gente faz. Tá? E aí, falando em rota default, aquele exemplo que apareceu antes ali com o 0000/0000 era um exemplo de rota default. O uso mais comum para as rotas estáticas é para a definição de uma rota default, né, uma rota padrão. Uma rota padrão ela é utilizada quando não tem uma rota específica para um determinado destino. Então a rota padrão é a menos específica possível. Então se eu tenho a tabela de roteamento ali de uma FortiGate, eu quero mandar ela para uma destination X, mas eu não tenho conhecimento de onde ela está, mas eu consigo mandar ela para a minha rota default, e normalmente essa minha rota default vai ser ou um outro router, ou o meu provedor de internet, ou algum outro roteador, ou algum outro firewall que esteja mais na borda, né, da rede, e que talvez ele tenha conhecimento de como eu chego nesse destino. Então, basicamente, o FortiGate olha entre os destinos que ele tem ali na rota, na tabela de roteamento dele. Se ele não achar nenhuma entrada que dê um match ali, ele vai mandar para a rota default. E aí, normalmente, a rota default ela é a menos específica, né? Eu falei, como era o caso daquela lá. A gente tem o destination 0000/0000. Que basicamente significa que eu quero mandar ela para qualquer lugar, porque eu não sei para onde exatamente ela está indo. E aí eu tenho ali o gateway address, que ou vai ser um router ali que saiba dessa informação, ou algum outro firewall que saiba dessa informação, como eu comentei. E aí, para fazer a configuração da rota default, tá? Dando um zoom naquela imagem anterior. Então, basicamente, eu configuro um endereço menos específico possível, no caso aí o 0000. Configuro um endereço de gateway que não necessariamente eu preciso colocar ele. Nesse caso aqui, ele está ali 000 também, mas ele poderia ser ter um endereço ali. E aí a única coisa que eu especifiquei ali é que eu quero mandar para aquela interface que tem o alias de uma operadora, que é a porta 2. Então eu não especifiquei nada. O que eu estou dizendo aqui com essa configuração é basicamente, se eu não conhecer esse destino, se eu não conhecer um destino que exista para uma rede, eu vou mandar por essa interface, e quem tiver ela do outro lado da interface vai ficar encarregado de mandar ela para o lugar que precisa. E aí, claro, se tiver algum erro de roteamento lá do outro lado, vai ser uma outra verificação e tudo mais. Mas é basicamente essa a lógica de como funciona. E aí a distância administrativa ali que eu comentei, por padrão quando você cria, ela é 10, mas tem como diminuir. Quanto menor a distância administrativa, melhor aquela rota é considerada. E aí, para finalizar, só revisando aí o que a gente viu, a gente deu uma olhada aí como funcionam as interfaces no FortiGate, como configurar o FortiGate, ou como o FortiGate pode ser usado como servidor de DHCP, como fazer o uso de roteamento estático e como configurar rotas default no FortiGate. E aí agora no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de lab, a gente vai dar uma olhada aí e vai fazer isso aí no lab também, configurar algumas rotas estáticas, fazer a configuração de DHCP. Beleza? Isso aí.